Que eu sou contra padrões, vocês já sabem. Mas vocês já pararam para pensar que tem dias que a gente se olha no espelho e antes mesmo que a gente perceba, a gente já tá se comparando com alguém? Com aquela menina com o cabelo bonito do Instagram ou com aquela menina do skin perfeito, de repente aquela pessoa usando aquele look que a gente nem nunca viu na vida, mas de repente a gente queria ter um igual. Por muito tempo, eu achei que para eu me sentir bonita, eu precisava ser igual a outra pessoa. Eu precisava ter as mesmas coisas, usar o mesmo cabelo, ter a mesma maquiagem, o mesmo tipo físico. Só assim eu iria me sentir bonita, só assim eu ia me sentir fazendo parte do meio. E eu não sei se você já passou por essa sensação de achar que não pertence a lado nenhum, que não pertence a ninguém, que não se encaixa em nada, e ao mesmo tempo que você percebe isso, você quer fazer parte daquilo, porque parece que aquilo é o certo. E é dessa forma que a gente começa a ver as coisas, mesmo que às vezes a gente não goste daquilo, que a gente não conhece aquela pessoa, ou que a gente tenha definições até diferentes do que realmente são as coisas, a gente ainda assim quer se sentir inclusa. E o único jeito, na maioria das vezes, de se sentir assim é se comparando e querendo ser igual ao outro. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês 5 passos que me libertaram dessa comparação, que me tiraram, de fato, de uma forma assim, definitiva de continuar me comparando com outras pessoas, com as outras mulheres, com a vida dos outros. E eu espero que esses 5 passos te ajudem também, facilite também, pelo menos, a forma com que você vai começar a se ver. Vamos a esses 5 passos. E o primeiro passo que eu vou trazer hoje aqui para vocês é: parei de seguir pessoas, perfis que me faziam duvidar de mim. Talvez isso para você pareça até besteira, nossa, besteira isso, tais perfis não me influenciam em nada, mas sim, gente, influencia, e eu posso dizer para você com certeza que quanto mais você se compara com perfis padrões, tá? Eu tô falando de perfis padrões, mais você começa a duvidar de você mesma, mais você quer ser mais o outro do que você própria, mais você fica sem se conhecer. E tem um vídeo até aqui no canal que eu já cheguei a falar que eu tava me comparando tanto com uma determinada influencer que eu já tava vivendo praticamente a vida dela. E eu queria ter as coisas que ela tinha, eu queria fazer as coisas que ela fazia, eu queria estar basicamente nos mesmos lugares que ela estava. Quando eu falo nos mesmos lugares, era assim, ela ganhava muita viagem para hotéis, resort, essas coisas assim, aí no Brasil mesmo. E ela postava muito conteúdo dessas viagens que ela fazia para esses resorts, para esses lugares que eram lugares incríveis. E eu, mera espectadora da vida alheia, queria o quê? Queria também fazer essas viagens. Entendeu? Ela começou a fazer algumas coisas, tipo, se eu não me engano, era a reforma da casa. Ela mostrou, né, que ela tava fazendo alguma coisa no canto da casa dela e etc. E eu queria fazer o quê? Queria fazer a mesma coisa na minha casa. Ela planejando o casamento dela, que seria mais de 100 mil reais. E eu queria fazer o quê? Queria fazer uma festa de casamento também. Gente, eu tô falando sério, isso é real. Tá? Isso é real. Ela tinha emagrecido, se eu não me engano, foram 10 quilos em 2 meses. Eu comecei a me comparar tanto, a querer tanto a mesma coisa, que eu também tava querendo fazer dieta maluca para poder emagrecer. Pasmem com isso, mas é verdade. Então, o que é que eu quero trazer com a comparação? A comparação é isso, gente. É sobre isso. Você acaba inconscientemente, você acaba querendo ter a vida do outro, como se a vida do outro fosse melhor do que a sua. Gente, isso é muito real, cara. Isso não é lei da atração não, tá? Isso é científico, é modelagem, se chama modelagem.
E é mesmo real, sabe? Eu nunca tive tanta compreensão do que é a modelagem como depois que eu aprendi mais sobre autoconhecimento. Eu tive tanta noção do que era modelagem depois que eu entrei nessa jornada de autoconhecimento como eu tenho hoje em dia. E é impressionante como ter deixado de seguir não só o perfil dela no YouTube, Instagram, que eu nem uso Instagram mais, né? Enfim, em todas as redes que eu seguia antes, eu parei de seguir. Isso já foi assim um passo enorme na minha vida. E não foi só ela, né? Teve outras também. Só que eu tô falando dela porque realmente ela foi a que mais me influenciou. E provavelmente isso também pode acontecer com você. Existe aquela pessoa que te influencia tanto de uma forma negativa, porque o que ela tá fazendo é o trabalho dela, mas você aí, mera espectadora, acaba querendo ter aquilo também. E isso faz com que você acabe entrando nesse foco, sabe? Nessa coisa da comparação. E por conta de querer ser igual, por conta de achar que sua vida é menos legal do que a do outro, faz com que você enfie um pé pelas mãos e queira fazer as mesmas coisas que esse outro faz também, entendeu? E isso, a única pessoa que vai realmente se prejudicar é você, porque a outra pessoa continua lá, vivendo a vida dela numa boa, feliz da vida, né? Segundo passo que vai fazer com que você pare de se comparar com os outros, com que você crie uma jornada só pra você, sem ficar baseando as suas conquistas ou as suas perdas na vida de outras pessoas, foi, e com certeza esse é um passo muito importante, tá, gente? Então já anota aí, pelo amor de Deus. Parei de me arrumar, de cuidar de mim pelos outros. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre isso, tá? E eu quero intensificar isso aqui. Eu parei de me arrumar para os outros, eu comecei a cuidar de mim por mim. Esse novo conceito do que é rede social, eu entrei por muito tempo, muitos anos, eu até digo, porque há muito tempo que eu tenho rede social, a querer fazer tudo baseado no que os outros pensavam de mim, como as pessoas me viam, qual era a opinião delas. Era isso, era basicamente eu vivia um concurso de Miss na vida real, porque eu tava sempre querendo aparecer para que os outros me vissem. Eu queria estar sempre arrumada para que os outros me vissem. Se eu saísse, Ave Maria, se eu saísse no mercado e não colocasse uma maquiagem, e não colocasse pelo menos um rímel. Ave Maria, misericórdia, gente, eu não fazia isso, não. Encontrasse com um conhecido na rua, ou pai de um coleguinha, misericórdia, não, jamais. E me visse com a minha cara assim, lavada? Nunca! Eu tinha que estar sempre impecável, mas não era pra mim, era sempre pros outros, era sempre pensando nos outros. Ia sempre estar com cabelão, então eu usava mega hair porque eu queria que as pessoas vissem o meu cabelão, o tamanho do meu cabelo, que não era nem meu, era mega hair, era meu tecnicamente porque foi eu que comprei, mas eu queria sempre que as pessoas me vissem com cabelão. E quando eu comecei a pensar realmente no que eu queria, eu parei de buscar a perfeição aos olhos do outro, entende? Eu comecei a realmente cuidar de mim, a pensar em mim. Sim, hoje eu mantenho o meu cabelo alisado, não uso mais mega hair, porque me incomodava muito mega hair, embora eu tenha trabalhado com isso, mas eu não gostava do peso que o mega hair deixava no meu cabelo, e eu acabei ficando por muito tempo usando mega hair, porque eu queria manter aquele padrão, entendeu? De cabelo liso, e isso só me deixava assim, me deixava pra baixo de uma certa forma, né? Porque assim, não era eu que queria, por minha vontade, por gostar, entendeu? Eu queria ter um cabelão e eu não tava com paciência de ver meu cabelo crescer naturalmente, então eu botava mega hair também, entendeu? Pra ter aquela sensação de cabelo grande, de pertencimento, enfim, gente. E o terceiro passo que eu vou trazer aqui pra vocês, que é também fundamental pra sua jornada de autoconhecimento e de autopreservação também, é: criei rituais simples que me conectam com o agora. E o que seria isso, gente? Seria cuidar de mim com clareza, com presença. Às vezes a gente faz tudo tão correndo o tempo todo que a gente esquece de ter presença naquilo que a gente estava fazendo. E eu parei de fazer isso. Hoje em dia eu tomo meu café tranquilo, longe do celular, tá?
Isso é uma coisa muito importante, porque infelizmente quando a gente tá com o celular por perto, ou quando a gente faz questão de tomar um café da manhã, por exemplo, com o celular, a nossa mente ela já é condicionada a tirar uma foto para mostrar, né, o que a gente tá fazendo. A nossa mente ela já vai naquela ideia de olhar vídeos na internet para distrair a mente enquanto tá ali tomando um café da manhã. Então assim, eu aprendi a desligar. Entende? Eu aprendi a me desconectar para me conectar. Então, esses rituais de tomar um café da manhã tranquilo, de estar presente na vida de meus filhos, conversar com eles enquanto a gente tá fazendo uma refeição, botar uma música, né, enquanto eu tô limpando ali a casa, ou enquanto eu tô arrumando, eu coloco uma música para todo mundo ouvir, músicas que vão trazer melhor estrutura para nossa vida, ou então de fazer um skincare mais tranquila. Então assim, antes eu queria filmar tudo que eu fazia, sabe? Eu queria estar mostrando tudo que eu fazia. Se eu fosse fazer um skincare, eu queria que as pessoas vissem. Eu ficava falando enquanto eu tava fazendo meu skincare e eu não aproveitava o momento, eu não aproveitava o agora. Hoje em dia não, hoje em dia eu parei com isso, a menos que eu venha trazer conteúdos aqui pra vocês, mas eu parei de filmar tudo, sempre conectada com as redes, de estar sempre conectada com as outras pessoas e não estar conectada comigo mesmo, que sou a pessoa mais importante. Então, esses rituais, essas pequenas coisinhas que eu fui fazendo no meu dia a dia, trouxeram um benefício tão grande, uma clareza tão grande pra mim, que, olha, gente, eu dispenso qualquer outra coisa. Pra mim, isso é o suficiente, né? Inclusive, assim, nos domingos, por exemplo, né, nos finais de semana, sábado e domingo, mas principalmente nos domingos, a gente tem aqui em casa um ritual, né, digamos assim, que a gente prepara o café da manhã todo mundo junto, a gente toma o café da manhã todo mundo junto. No inverno, né, a gente costuma ver um filminho todo mundo junto. Enfim, gente, são coisas assim que conectam quem realmente está fazendo parte da nossa vida, né? Porque a pessoa aí do outro lado, ela não faz parte da minha vida, né? Por mais que eu mantenha... Por mais que eu traga conteúdo, crie conteúdo, enfim, a pessoa ela não faz parte do meu dia a dia. Só o que acontece aqui, sou eu que sei, entendeu? O que acontece agora, sou eu que sei. Ninguém sabe o que acontece no agora. Então, esses pequenos rituais, assim, foram divisores, sabe, na minha vida. De água não, porque eu detesto essa frase, gente, divisores de água, eu detesto. Mas, enfim... foram divisores na minha vida que me fizeram ser melhor e querer ser melhor também. Estar presente de fato no que realmente é importante me fez realmente querer viver isso. E, gente, não tem preço, não tem preço. Enfim, o quarto passo que hoje eu vou trazer aqui pra vocês e que eu tenho certeza que se você fizer, você vai transformar a sua vida assim em algo muito melhor comecei a me elogiar em silêncio. Parece bobo e talvez até seja, mas isso funciona de uma forma que vocês não fazem ideia. A gente, quando se olha no espelho, eu acho que todas as mulheres são assim, a gente costuma a buscar pelos defeitos, né? A minha barriga quer isso, o meu culote quer aquilo, o meu bumbum que tá assim, a celulite que tá aparecendo, e... a gente esquece que aquele corpo, na maioria das vezes, ele já passou por tantas situações, ele passa por mudança o tempo todo, ele passa por desafios o tempo todo, e a gente esquece que por trás daquela casca existe uma pessoa, existe um ser humano que merece e precisa ser reconhecido. E se autoelogiar, falar bem de você mesma, se olhar no espelho e parar de ficar procurando o defeito que às vezes nem existe, é libertador. E é algo assim que eu trago para vocês. Façam na casa de vocês. Não precisa ser na frente de todo mundo, não precisa ser para você mostrar alguma coisa para alguém ou provar alguma coisa para alguém, não. A sua jornada é só sua e você pode fazer isso sozinha. Só você e você mesma. E foi algo que eu comecei a fazer e que eu faço constantemente, principalmente, gente, nos dias onde onde eu estou tão introvertida comigo mesmo, sabe? Que eu acabo esquecendo quem eu sou, quem é Maria Paula. E são nesses momentos que eu tento buscar por essa mulher forte, essa mulher acolhedora, essa mulher que corre atrás do que quer.
E isso, gente, é muito incrível. Quando você começa a se elogiar, quando você começa a se amar de fato, isso vai trazer uma transformação para sua vida muito grande. Você para de se comparar porque você começa a entender de fato que a sua beleza é só sua, não é de ninguém. E mais uma vez aqui eu tô sempre falando, gente, beleza não é um reflexo, beleza é um estado. E é como você se sente. E é por isso que, em algumas vezes, a gente se olha no espelho e a gente se sente incrível, e outras vezes a gente se acha a pessoa mais horrível do mundo. Por quê? Porque beleza não é um reflexo. Não é o que os seus olhos estão vendo, mas é o que o seu espírito entende, sabe? Então, se elogiem, porque eu tenho certeza que o elogio vai transformar a sua vida, vai transformar você. E mesmo nos dias péssimos, porque sim, gente, tem dias que tá todo mundo assim, né? Péssima. Tem dia que eu tô péssima. Mas mesmo nesses dias é importante reconhecer que aquilo ali é só o que eu estou vendo. Entende? Não é de fato o que é o que eu estou vendo. Então é muito importante você começar a se reconhecer, a se enxergar de outros ângulos, e dessa forma você nunca mais você vai se comparar com ninguém. Eu tenho certeza disso e eu posso te afirmar, nunca mais você vai se comparar com mulher nenhuma. E para finalizar, gente, o quinto passo que eu trago aqui para vocês hoje, e assim, esse passo para mim, ele é um dos mais acolhedores, talvez dos mais importantes, e todos são, mas é até difícil dizer qual é mais importante, né? Mas assim, gente, esse passo, ele realmente, eu deixei ele por último, porque ele realmente, ele é tudo, sabe? Ele é tudo, e eu tenho certeza que para você também vai ser. Eu comecei a entender que a beleza, ela muda. Eu já falei até em um vídeo, aqui há algum tempinho atrás, há uns dias atrás, eu falei em um vídeo sobre os padrões de beleza, não é? E esses padrões, eles fazem com que a gente queira buscar por uma perfeição, que essa perfeição, ela nunca vai existir, ela nunca existiu. E quando a gente para de buscar por essa perfeição, a gente começa a entender que a beleza, ela muda de fato, né? A beleza, ela não é uma linha reta, né? Ela não é linear, ela é um círculo, entendeu? Então, assim, ora, o que era bonito naquela época, um dia atrás, no dia seguinte, já não é mais bonito. E tá tudo bem, gente. Usar franja era tendência, hoje em dia não é mais, mas eu uso mesmo assim. Comecei a usar franja porque era uma tendência, eu comecei a usar franja porque eu queria usar. E por incrível que pareça, depois eu vi várias pessoas também usando franja, mas foi uma coisa que eu comecei a fazer porque eu quis fazer, porque eu queria uma mudança, ver uma mudança, queria me sentir diferente e cortei a minha franja, porque por incrível que pareça, eu fico bem de franja. E meu marido também gosta, meu marido adora quando eu ponho a franja, então assim, foi um combo, né? Foi por mim, foi também pra agradar ele. Enfim, eu posso agradar meu marido, né, gente? Assim, eu não posso querer agradar um homem estranho na rua, mas o meu marido, eu posso fazer algo no meu corpo, né, que eu sei que vai agradar ele também. E que é algo, claro, que eu gosto, porque se fosse também algo que eu não gostava, eu não iria fazer de jeito maneira, nem se ele fosse a única bolacha do pacote, a única Coca-Cola do deserto, nunca. Mas enfim, meninas, era isso que eu queria falar pra vocês. A beleza, gente, ela muda, tá? A beleza não é uma constante, né? É um padrão criado para aquela época, para aquela fase, e as pessoas acabam sendo influenciadas para todo mundo tá igual o tempo todo. Então, assim, acredita em mim, quando você para de buscar por essa beleza que você acha que é aquilo, que vai ser aquilo, você começa a viver melhor. Você começa a entender que o que você tem e o que você é, ninguém mais pode ter e ninguém mais pode ser. E isso é lindo, entende? Isso é muito lindo. Então, enfim, eu espero, gente, que esse vídeo tenha te ajudado a clarear aí a sua mente, e esses 5 passos tenham trazido realmente clareza para sua vida, de uma forma onde você consiga colocar em prática, onde você consiga desarmar, sabe? É disso que a gente tá precisando, desarmar. E se esse vídeo te ajudou um pouquinho, pelo menos um pouquinho, já curte, compartilha, se inscreve no meu canal, que é uma forma de eu saber que você tá gostando desse conteúdo. E um beijo pra você
e até o próximo vídeo. Tchau!